pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Pessoal, coleção de futebol dos anos 80, isso mesmo. Era aquele futebol de botão da Gulliver que nós jogávamos antigamente. Sessão nostalgia pura é aqui no canal Gato Mestre. Pessoal, vou mostrar para vocês as minhas relíquias do futebol do botão dos anos 80 de grandes clubes do futebol brasileiro que naquela época sempre davam trabalho no cenário nacional, que hoje, infelizmente, por péssimas gestões, ou então times limitados, ou então série de fatores que aconteceram no futebol brasileiro, não estão mais figurando em divisões de elite, na elite do futebol brasileiro, ou então na Série B do Campeonato Brasileiro, que é a segunda divisão, também é uma série qualificada, como Santa Cruz de Pernambuco, que tem uma torcida gigantesca e hoje fica brigando para entrar em divisões do futebol brasileiro. Pessoal, não vou ficar dando spoiler não, vou mostrar para vocês agora as minhas relíquias de futebol dos anos 80, que não é os meus botões daquela época, por causa de mudanças e outras séries de fatores, doações também. Agora que eu estou adquirindo esses botões de novo, queria agradecer sempre aos fornecedores do futebol de botão que deixa esse legado, esse resgate da nossa infância e que ainda no ano de 2025 tem muita gente que é botonista. Pessoal, vou mostrar para vocês, ó. Claro, essa caixinha aqui organizadora eu comprei separado. Ó, aí vieram os botões. Olha aqui, ó, eu fui colando. Hoje é da marca Festival, mas é o mesmo modelo da Gulliver. E veio um adesivo a mais. Aí eu coloquei aqui os escudinhos aqui para mim saber quais são os times. Vamos lá. Vou pegar um de cada vez para vocês verem aqui. E os goleiros. Vamos lá, vou começar pela ala nordestina, pessoal. O Nordeste do futebol brasileiro, que é muito forte. Esses 4 times que eu tenho aqui hoje, eles têm um que não está na elite do futebol nacional, mas é um time muito tradicional, que é o Santa Cruz de Pernambuco. Olha aqui, depois eu mostro os goleiros para vocês. O Santa Cruz de Pernambuco. Lembrando que ele remete aos anos 80, como é que era o estilo do futebol de botão. Olha aqui, em vermelho e as cores da cobra coral, vermelho, branco e preto. Outro time tradicional que vai chegar agora é o Vitória. Olha aqui, o Vitória que está na Série A do Campeonato Brasileiro pelo 2º ano consecutivo. Olha aqui. Era o botão do Vitória da Bahia na época. Que nos anos 90 o Vitória, diga-se de passagem, foi vice-campeão brasileiro em 1993, perdendo aquela final para o Palmeiras, que tinha um timaço da Parmalat, de Edmundo, Edilson, Antônio Carlos. Eram grandes jogadores, foram campeões no Palmeiras. Agora o do Sport Recife. Rival do Santa Cruz aqui em preto e com as cores do Leão da Ilha, preto e vermelho. Vou chegar aqui perto para vocês verem. O Sport tem todo aquele imbróglio, né, de 1987 com o Flamengo. O STF deu o título para o Sport em 1987, que era um módulo diferente. E essa discussão até hoje causa muitas polêmicas. A parte nordestina eu vou fechar com o Bahia, que esse ano voltou à Taça Libertadores da América. O Bahia, que foi campeão brasileiro em 1988, com Bobô e companhia, venceu o Internacional na final, ganhou na Bahia o primeiro jogo e depois empatou em 0-0 no estádio Beira-Rio.
Lindíssimo esse botão do Sport Clube Bahia em azul e com as cores do tricolor baiano, vermelho, branco e azul, e com a cor, e aqui ó, a cor em azul mais clarinho e a bandeira do estado da Bahia. O Bahia, como falei para vocês, voltou à Taça Libertadores nesse ano de 2025 com o grupo SAF do Manchester City e torce e quer dias melhores o seu torcedor, que também é uma torcida bem fanática e bem apaixonada. Time comandado pelo técnico campeoníssimo no São Paulo, o Rogério Ceni, o ex-goleiro. Agora eu vou para mais 3 times tradicionais do futebol brasileiro. Vocês vão ver já já. Que é da cidade de São Paulo, um da capital, a Portuguesa de Desportos, que sempre teve times competitivos e foi vice-campeão brasileiro no ano de 1996, essa cor lindíssima, aqui em vermelha, a lusa da capital, o símbolo da Portuguesa. Portuguesa que com aquele caso do Everton caiu muito, aquele imbróglio que teve com o Fluminense, com o Flamengo, da escalação irregular do jogador Everton. A Portuguesa que esse ano voltará a uma divisão nacional, vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão, e vai jogar contra times do Rio de Janeiro, o Maricá, o Nova Iguaçu, o Boa Vista, e times do Espírito Santo também, o Porto Vitória, o Rio Branco. Vai ser uma Série D bem bacana e bem equilibrada. Iremos acompanhar aqui no canal Gato Mestre. Agora vou mostrar para vocês 2 times tradicionais também da cidade de São Paulo, de Campinas, da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Vou até mostrar esses 2 times juntos. O Guarani e a Ponte Preta. Olha aqui. A Ponte Preta de Idicá, o Guarani de Careca, Zenon, João Paulo, grandes craques. A Ponte Preta de Luiz Fabiano, que esse ano, esses 2 times muito tradicional do Brasil, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Os 2 caíram juntos pela primeira vez da Série B para a Série C. Já tivemos muitos derbys campineiros no Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B também, e ano passado, infelizmente, esses 2 clubes foram rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou mostrar para vocês futebol do Paraná, o Coritiba. Só tem do Coritiba o botão, tá? O Coritiba que foi campeão brasileiro em 1985, vencendo o Bangu na final nos pênaltis. O Coritiba de Rafael e companhia veio aqui no Maracanã e calou os banguenses e a torcida carioca, que contavam com aquele time do Bangu odiado, que infelizmente perdeu o pênalti. Marinho, Bangu tinha um time muito bom, mas ficou com o vice-campeonato brasileiro. O Bangu que infelizmente esse ano foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Carioca, infelizmente. E o Coritiba, que hoje vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, foi campeão brasileiro em 85. E o Atlético Paranaense, seu maior rival, teve resultados melhores nos anos 90, nos anos 2000. Venceu Copa do Brasil em 2019, venceu Copa Sul-Americana em 2018, tem 2 títulos de Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu em 2018 e 2021 essa competição. O Atlético Paranaense, que hoje vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, foi rebaixado ano passado da Série A para a Série B. Não tem botão no Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense nos anos 80 era praticamente o 2º time antes da existência do Paraná Clube, que tinha o Colorado
e o Pinheiros. Depois veio o Paraná Clube, que nos anos 90 venceu vários títulos do Campeonato Paranaense consecutivo, com o saudoso Caio Júnior, que era técnico da Chapecoense e faleceu naquele acidente aéreo. Coritiba, mostrei para vocês aqui. Torcida do Coxa Branca, tem até a bandeirinha lá do Coritiba lá em cima. Torce para dias melhores também, que é um clube muito tradicional, do estádio que é lindíssimo, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, o estádio Major Antônio Couto Pereira. Um dia irei lá. Agora eu vou mostrar 4 clubes tradicionais do futebol brasileiro. Os 2 gigantes de Minas Gerais e os 2 gigantes do Rio Grande do Sul, para depois, na parte final, vir para Rio e São Paulo. Vamos lá, vou começar com os times de Minas Gerais. O Cruzeiro, tradicionalíssimo, bicampeão da América, tetracampeão brasileiro. O Cruzeiro Esporte Clube, que também foi campeão da Série B recentemente, que hoje também a sua torcida, com contratações de peso, Gabigol, Dudu, Cássio, Fagner, jogadores conhecidos e jogadores experientes, torce para dias melhores. Mas esse botão do Cruzeiro era lindíssimo, no fundo azul aqui, azul celeste. O Galo Mineiro de Hulk, o Galo Mineiro de Reinaldo, Dadá, João Leite e companhia, que fez uma decisão em 1980 muito equilibrada com o Flamengo no Maracanã. Eu acho esse botão do Atlético Mineiro lindíssimo, com as cores, né, em preto e branco tradicional, e ainda tem esse azul aqui em cima. Não sei se dá para vocês enxergarem. Botão do Clube Atlético Mineiro, do Esporte Clube Internacional, era lindíssimo também da época. Tricampeão brasileiro de Paulo Roberto Falcão. E do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, do ídolo Mário Sérgio, Hugo de Leon, Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Olha aqui, ó, lindíssimo esse azul com as cores tradicionais do tricolor gaúcho, tricampeão da América. Agora, os 4 grandes do futebol de São Paulo, depois eu fecho com o futebol carioca. Vamos ver. Esses de São Paulo são lindíssimos, esses botões. Do Corinthians, olha aqui, em preto, lindíssimo, do Esporte Clube Corinthians Paulista, o escudo antigo do Corinthians, olha aqui, belíssimo. Do Palmeiras, também, com esse verde limão, esse verde e esse verde limão dentro. Tradicionais clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Do São Paulo Futebol Clube, que depois, nos anos 90, veio a ser bicampeão da Libertadores com o mestre Telê e bicampeão do mundo. Esse também é o escudo do São Paulo antigo, dos anos 80. Olha aqui, ó. Essa cor vermelho tradicional, vermelho, branco e preto. E do Santos Futebol Clube, que é na vertical, o preto e branco, com esse fundo branco. Vou mostrar também aqui as costas aqui do botão. Também é um escudo do Santos dos anos 80. E agora, para fechar, o futebol do Rio de Janeiro, que também é lindíssimo. O escudo do Botafogo, para mim, é um dos mais bonitos. Não é o tradicional, mas foi muito bem feito. Olha só. Como falei para vocês, o do Botafogo
Na vertical, né, o alvinegro, atual campeão da Libertadores da América e atual campeão brasileiro. Botafogo que ficou naquele jejum nos anos 80, né, 70 e 80, veio a ser campeão carioca. E 89 vencendo o Flamengo na final. É o escudo em azul. Era assim mesmo da Gulliver na época, né? Foi uma falha, mas ficou bem bacana. Mas as cores não deixam mentir que é do alvinegro carioca. Do Flamengo, CRF, também era diferente, vocês podem ver. Teve mudanças, né, no escudo do Flamengo, aprovada pelo Estatuto. Botão vermelho e o preto e vermelho na horizontal. Bom, aqui, ó. Vocês podem ver que o CRF é diferente dos dias atuais. O do Fluminense também sofreu alterações. Verde, eu acho esse listrado lindíssimo, diga-se de passagem. O Fluminense mudou o formato do FFC, é um escudo diferente. Se vocês forem olhar lá para trás, lá dá para ver que é diferente. Esse aqui é dos anos 80 e anos 90. Lembrando que o futebol carioca ganhou. O Botafogo ficou no jejum, mas o Vasco ganhou o Brasileiro de 89. O Fluminense venceu o Brasileiro de 84. Foi Fluminense e Vasco a final do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo ganhou 4 títulos do Campeonato Brasileiro. Mundial, Libertadores. O Fluminense também ganhou um tricampeonato carioca consecutivo. E o botão do Vasco da Gama também em azul, igual do Botafogo, mas não deixa mentir a faixa. E esse escudo, que é o da Caravela, e tem a Cruz de Malta aqui. Eu acho lindíssimo esse botão do Vasco da Gama, com fundo branco, e aqui com botão branco e com fundo azul. É totalmente diferente. Foi um erro da Gulliver na época, o pessoal diz que sim. Mas eu acho que ficou bem legal e na época o pessoal também aderiu bastante. Vou mostrar para vocês agora os goleiros para a gente encerrar. Vou mostrar 2 goleiros do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. E vou mostrar também a haste que eu prometi no outro vídeo e não mostrei. Olha aqui. Muito bacana. Do Galo e do Cruzeiro. O goleiro era desse modelo assim. Ele era deitado e com esse círculo e com essas abas aqui laterais aqui. Tá? Não vou mostrar todos não, mostrei todos os botões, um de cada vez. Agora vou mostrar as hastes para vocês. Assim, ó. Colocava a haste aqui assim e posicionava o goleiro. Aqui, ó. Vou mostrar a haste aqui do goleiro e vou mostrar ela solta, como é que ela é. De costas e ela solta. Muito bacana, né? Muito interessante. Agora na parte final mesmo, chegando para encerrar o nosso vídeo, vou mostrar a bolinha. A bolinha e a paleta. Estou abrindo aqui porque está dentro do... Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Está dentro aqui de um potinho aqui. É do botão, dos botões BPG do meu amigo Júlio aqui, ó. Tá bem dentro de um potinho. É bem raiz o canal, né? A paletinha do jogo. Olha aqui. E a bolinha. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Coleção de futebol de botão, bem raiz, bem história, vou deixar aqui. Bem raiz, bem história do nosso futebol brasileiro, uma história gigantesca que nunca pode deixar ser apagada pelos nossos clubes, pelos grandes jogadores que existiram na história. Seleção brasileira, né, que infelizmente anda mal das pernas.
Voltem a cuidar da nossa seleção brasileira bem, dirigentes, cartolas, empresários. É a única seleção no mundo pentacampeã mundial. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Mestre no YouTube. Gato Mestre Camisas, o verdadeiro e oficial de coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas. E no Instagram, Gato Mestre FC. Você que ainda não é inscrito no YouTube, ative o sininho, deixe seus comentários, deixe seus likes, compartilhe com os amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.